Em Primeira Cruzada e o chamado de Urbano II. No final do século XI, a Europa medieval estava em uma situação geopolítica complexa, com o cristianismo e o islamismo em conflito pela posse da Terra Santa, especialmente a cidade de Jerusalém, considerada sagrada tanto para cristãos quanto para muçulmanos. O impulso para o início das cruzadas veio de uma combinação de razões religiosas, políticas e militares, que culminaram no discurso de Urbano II em 1095, no Concílio de Clermont. Vamos agora ver como esses eventos se desenrolaram e como as cruzadas foram iniciadas. Capítulo 1. O contexto religioso e político. A situação em Jerusalém e no Oriente Jerusalém, localizada no centro do mundo antigo, foi sempre uma cidade de grande importância religiosa. Para os cristãos, é o local onde Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Para os muçulmanos, é o lugar onde Maomé ascendeu ao céu. No entanto, ao longo do século XI, a cidade estava sob o domínio de forças muçulmanas, especificamente do Império Seljúcida, um grupo turco-muçulmano que havia conquistado grandes partes do Oriente Médio, incluindo Jerusalém, no final do século X e início do século XI. Conquista de Jerusalém pelos seljúcidas. Em 1071, os seljúcidas derrotaram os bizantinos na Batalha de Manzikert, enfraquecendo ainda mais o Império Bizantino e expandindo seu domínio sobre a Ásia Menor e o Cáucaso, incluindo partes da Síria e Palestina, onde Jerusalém se localizava. Perseguição aos cristãos. Embora Jerusalém tivesse sido um local sagrado para os muçulmanos, a administração seljúcida começou a dificultar o acesso dos cristãos à cidade e a restringir a liberdade religiosa. Isso gerou crescente preocupação no mundo cristão ocidental, especialmente na Europa. O apelo do imperador bizantino. Em 1095, o imperador bizantino Alexios I Comnenos, preocupado com a ameaça crescente dos seljúcidas e com a pressão em suas fronteiras, pediu ajuda militar ao Papa Urbano II. Alexios queria que os cristãos ocidentais enviassem soldados para ajudá-lo a repelir os invasores muçulmanos e reconquistar terras perdidas, especialmente a Ásia Menor. A ajuda de Roma era vista como vital para preservar o Império Bizantino e evitar que mais terras caíssem nas mãos dos muçulmanos. Esse pedido, no entanto, também preparou o terreno para a mobilização das forças ocidentais que estavam preocupadas com a recuperação de Jerusalém. Capítulo 2. O chamado de Urbano II. A convocação para a cruzada. O Concílio de Clermont, 1095. Em novembro de 1095, Papa Urbano II convocou um concílio eclesiástico em Clermont, no sul da França. O objetivo da reunião era discutir a situação religiosa e política do Império Cristão. Durante o concílio, Urbano II fez um discurso inflamado que mudaria o curso da história. Convocação à cruzada. Urbano II fez um apelo emocional à cristandade ocidental. Ele exortou os nobres e cavaleiros a tomar as armas e partir em uma expedição religiosa para recuperar Jerusalém dos muçulmanos. A sua mensagem central era: Deus o quer. Uma chamada para que os cristãos participassem de uma guerra santa em nome de Deus e da Igreja. Promessa de indulgência. Urbano II ofereceu uma indulgência plenária, perdão total dos pecados, para aqueles que partissem para a cruzada, prometendo a salvação eterna aos que lutassem pela libertação de Jerusalém. Isso gerou uma resposta imediata da população cristã, especialmente da nobreza e dos cavaleiros, que viam na cruzada uma oportunidade de adquirir terras e poder no Oriente, além da salvação espiritual. Capítulo 3. A Primeira Cruzada. Marchando para o Oriente, 1096-1097, a Jornada das Cruzadas. Após o chamado de Urbano II, as cruzadas começaram a se organizar rapidamente.
Cavaleiros, soldados e camponeses se reuniram para a grande expedição que os levaria até o Oriente Médio, a Cruzada Popular. Pedro, o eremita. Antes das grandes armadas organizadas partirem, Pedro, o eremita, um pregador francês, reuniu um grupo de camponeses e plebeus para marchar para Jerusalém. Esse movimento ficou conhecido como a Cruzada Popular, a Cruzada dos Nobres. Enquanto isso, os exércitos reais, organizados pelos nobres e cavaleiros da Europa Ocidental, começaram a se reunir sob a liderança de figuras como Godofredo de Bulhão, Baldwin de Boulogne, Raimundo IV de Tolosa e outros líderes importantes. Eles seguiram um caminho mais estruturado, passando pelo Império Bizantino e marchando pela Ásia Menor. A Cruzada dos Nobres. Enquanto isso, os exércitos reais, organizados pelos nobres e cavaleiros da Europa Ocidental, começaram a se reunir sob a liderança de figuras como Godofredo de Bulhão, Baldwin de Boulogne, Raimundo IV de Tolosa e outros líderes importantes. Eles seguiram um caminho mais estruturado, passando pelo Império Bizantino e marchando pela Ásia Menor. Durante essa jornada, os bizantinos ajudaram os cruzados, fornecendo-lhes suporte logístico e orientação militar. Contudo, as estratégias militares e a unidade entre os cruzados foram essenciais para que eles conquistassem Dorilaeum, uma grande vitória contra os seljúcidas. Capítulo 4. O cerco e a tomada de Jerusalém. 1099. O cerco de Jerusalém. Após meses de marcha e várias batalhas vitoriosas, os exércitos cruzados finalmente chegaram a Jerusalém. A cidade estava sob o controle dos Fatímidas, muçulmanos xiitas, que haviam sido atacados pelos seljúcidas. Os cruzados, com apoio de cristãos bizantinos, cercaram a cidade e se prepararam para o cerco. O cerco de Jerusalém. Após várias semanas de cercos e tentativas frustradas de entrada, as forças cruzadas conseguiram romper as defesas de Jerusalém. O 16 de julho de 1099 marca a tomada de Jerusalém, que foi acompanhada de massacres da população muçulmana e judaica em um evento conhecido por muitos como um dos maiores atrocidades religiosas da época. Conclusão: o legado das cruzadas. A primeira cruzada foi um marco fundamental na história medieval. Embora tenha sido bem-sucedida na conquista de Jerusalém, as cruzadas continuaram a causar tensões religiosas e políticas por séculos, com grandes consequências para a Europa e o Oriente Médio. A primeira cruzada inaugurou um ciclo de guerra santa que não só redefiniu o cristianismo medieval, mas também deixou um legado de conflito religioso que reverberaria pelos séculos seguintes.